You look like you're fuming. What's going on? The boss is being unreasonable. He flared up at me, making a mountain out of a molehill. What's the molehill he made a mountain out of? I only made a few more copies, and I didn't think it was any big deal, but he blew up at me. Well, he has been under a lot of pressure recently. The company's been losing money, and he's been a little bit depressed. Well, I know he has the blues, but it doesn't mean he can vent his anger on me. Olá, bem-vindo ao English for You Podcast. Você acabou de ouvir um diálogo entre a Judy e o Andy. Esse é o diálogo de número 4 do inglês avançado. E o título é He Flared Up at Me, que quer dizer, ele ficou com raiva de mim. Muitas expressões sobre emoção, de emoções, e alguns verbos frasais. Eu vou fazer a tradução para você. Let's get started. Bem, no diálogo, a Judy, ela fala para o Andy, you look like you are fuming. You look like you are fuming. What's going on? Ela falou, você parece que está fuming. Fuming seria com raiva, furioso. Mas a ideia aqui é soltando fumaça pelos ouvidos, pelo nariz, de raiva, ok? Esse é o significado dessa palavra fume. É o verbo, quer dizer, emitir gases, fumaças, enfim. Então a ideia aqui é estar com muita raiva, ok? Você parece que está com muita raiva. What's going on? Aí o Andy fala, the boss is being unreasonable. He flared up at me, making a mountain out of a molehill. Ok, vamos lá. Ele falou, o chefe está unreasonable. Unreasonable seria... o significado dessa palavra é unreasonable, é irrazoável ou irracional, ou, no caso aqui, agindo de forma absurda. O chefe está sendo irracional, pode ser. He flared up at me. Ele ficou com raiva de mim. A ideia aqui é ficou com raiva de repente. De repente estava agindo como se estivesse com raiva da pessoa, com uma cara feia. Enfim, he flared up at me. Ou seja, ele ficou com raiva de mim, sem uma razão aparente. Aí ele fala making a mountain out of a molehill. Aí a tradução ao pé da letra é fazendo a montanha de um molehill, seria uma pequena montanha, ok? Fazendo uma montanha grande de um pequeno monte. Essa seria a ideia aqui, ok? Mas nós traduzimos melhor para o português fazendo uma tempestade em um copo d'água, ok? É uma expressão que nós usamos quando a pessoa exagera em alguma coisa, ok? Às vezes um probleminha pequeno, você superdimensiona o problema, exagera, extrapola na descrição do problema, enfim. Isso é fazer tempestade num copo d'água. Em inglês nós falamos making a mountain out of a molehill. Aí a Judy fala, what's the molehill he made a mountain out of? Traduzindo ao pé da letra, qual é o monte que ele fez da montanha? Ou seja, o que ele está exagerando? Qual é o probleminha que ele está fazendo um problemão? Né? Qual é a tempestade que ele está fazendo no copo d'água? Aí o Andy fala, I only made a few more copies. Eu fiz mais algumas cópias. And I didn't think it was any big deal. E eu achei que não era assim lá grande coisa. Eu fiz mais algumas cópias e eu achei que não era lá grande coisa. But he blew up at me. Mas ele blew up at me, que seria começou a ficar com raiva, furioso, com raiva de mim. Aí a Judy falou, bem, ele tem estado sob muita pressão recentemente, ou seja, tem havido muita pressão em cima dele. The company has been losing money. A empresa está perdendo, ou tem estado perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro.
And he's been a little bit depressed. E ele tem estado um pouco depressed. Depressed é deprimido. Ela poderia dizer he's been a little depressed ou he's been a bit depressed. Mas aqui ela usou os dois, a little bit depressed, que é para enfatizar, ok? Você só não pode dizer a bit little, mas a little bit, ou então usa cada uma dessas palavras individualmente, ok? Que significa um pouco deprimido. Aí o Andy fala, well, I know he has the blues, but it doesn't mean he can vent his anger on me. Ele falou, bem, eu sei que ele has the blues. Se você tem the blues, significa que você está deprimido, está triste. Eu sei que ele tem as tristezas dele, as frustrações. But it doesn't mean he can vent his anger on me. Mas isso não quer dizer que ele tem que vent his anger. To vent significa expressar ou demonstrar sentimentos de raiva, de frustração. Aqui seria expressar sua raiva ou demonstrar sua raiva em mim, ou seja, contra mim. Isso não quer dizer que ele tem que despejar ou descarregar sua raiva em mim. Pode ser traduzido assim. Okay guys, that's all for today. See you next class. Bye bye.